Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com Calafia Palanga, que escreveu Também os Brancos Sabem Dançar. Bom, Calafia, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar gravar esse vídeo. É uma honra estar com você aqui em Paraty. Obrigada, todavia, também, por tornar esse encontro possível. Obrigado. E eu queria te perguntar, assim, eu sempre gosto que os autores falem um pouco sobre os livros que eles escrevem, porque eu acho que eles revelam bastante da obra quando falam sobre ela. Okay. Então, eu queria que você dissesse, para quem ainda não leu, principalmente, sobre o que é Também os Brancos Sabem Dançar e como a ideia do livro te surgiu e por que ele é chamado de romance musical. O livro surgiu numa viagem ao Rio de Janeiro. Eu estava numa mesa com o escritor angolano José Eduardo Agualusa e a mesa era sobre kuduro, sobre música. Não tanto sobre literatura, mas ele estava me entrevistando sobre o meu trabalho na música e tudo mais. E no final a conversa foi tão rica e prazerosa que ele virou para mim e disse: cara, você tem que escrever a biografia do Kuduro. É claro, naquele momento, quando eu imaginei a biografia do Kuduro, pensei logo Rui Castro, aquelas biografias maravilhosas que ele faz. O livro do Caetano Veloso. Nelson Motta também tem uma biografia. Ele escreve muito bem biografias musicais. Essa era a minha ideia de como fazer esse livro. E a primeira coisa que me surgiu foi: não tenho tempo, não vou conseguir fazer, porque implica viajar para Angola, marcar entrevistas, e entrevistar músico é muito difícil. Eles nunca aceitam, nunca têm tempo, inventam sempre uma forma de fugir. E então, imediatamente, porque eu achei a ideia interessante, então não queria abandonar, eu senti que se calhar eu podia contar a história do Kuduro através da minha própria experiência pessoal. A minha vida como imigrante na Europa, aquilo que me levou a fazer música, aquilo que me levou a viajar para o norte, divulgando a música que eu faço. E aí houve um episódio que aconteceu em 2008, quando... Esse momento foi em 2015, ou seja, esse episódio já estava passado, meio que enterrado. Nunca falei muito sobre ele, porque achei que tinha valor literário, mas eu não sabia onde usar. E acontece que, quando comecei a juntar as peças e como contar essa história, que tipo de narradores eu poderia ter, aí surgiu logo a ideia: ok, eu posso usar meu próprio, ou seja, a minha própria biografia, eu posso usar a minha própria experiência. E partindo daquele episódio, aquele episódio foi tão revelador da forma como a nossa entrega à arte, a nossa entrega à música era feita. Ou seja, para quem não conhece o livro, eu perdi o meu passaporte em Paris, no início da turnê. Deu para cancelar alguns shows, mas os mais importantes estavam doendo em mim. Ou seja, eu não queria cancelar, a banda estava frustrada, triste, porque, bom, íamos perder essa oportunidade. E eu disse: cara, vocês pegam o avião, vão lá, eu chego lá de ônibus. E apanhei um ônibus, fui ao primeiro concerto na Suécia, correu lindamente, tudo certo, nada de preocupante. E a saltar a fronteira para o último concerto, na Noruega, em Oslo, aí entrou a polícia de imigração. E, obviamente, aquela coisa, documentos e tudo mais, eu não tinha. E aí fui parar para a cadeia. E como era fim de semana, só um juiz é que podia decidir se me mantinha lá ou se me soltava. E então eu tinha que passar o fim de semana na cárcere, não é? Ou seja, estava num sufoco. E aí comecei a fazer pequenas reflexões internas, né, sobre, escolhas de vida, né? Por que eu não ouvi minha mãe, por que eu não acabei a faculdade, essa parada toda. Bom, o livro tem essa base, mas depois ele cresce um pouco mais, porque embora a música seja o fator principal, né, é quase o segundo personagem, né, ou o quarto personagem, já que há mais dois narradores para além da minha voz.
eu senti que a imigração, a maneira como os imigrantes são olhados na Europa, principalmente até a forma como nós próprios nos olhamos na condição de imigrantes, poderia ser uma forma de galvanizar a narrativa do livro. E esse sim é o fio condutor. Todas as histórias, mais ou menos, direto ou indiretamente, falam e abordam o tema da imigração. Há um subtítulo, né, que tem um subtítulo que diz um romance musical. Não foi ideia minha. O meu editor em Portugal, que se chama-se Zeferino Coelho, é uma pessoa incrível, um homem já na casa dos 70, e ele tem ideias maravilhosas, e ele achou que a música, sendo o personagem principal, entre aspas, merecia ter algum destaque. Não é? Embora o título invoca logo, não é, música, dança, ela achou que brincar com a ideia, não é, de um romance musical poderia ser interessante. E, todavia, também achou graça esse subtítulo. Ele não tem nenhuma importância, não é, transcendente, a não ser só uma ideia que dá um sorriso nas pessoas. Ah, legal. Bom, o livro ele tem 3 narradores, né? Sim. O primeiro, que é um músico negro de origem angolana, Sim. que é detido por policiais durante uma viagem a trabalho pela Europa. O segundo é um dos policiais europeus responsáveis por manter o músico angolano detido. E a terceira é uma mulher que em Rio de Mouro acaba se envolvendo com um visitante brasileiro, é bem interessante. Essa escolha de narradores me agradou muito porque ampliou os pontos de visão sobre a história musical da África também. Primeiro trazendo uma perspectiva interna de alguém que inclusive produz música dentro do continente africano para fora. Depois, a partir do ponto de vista de um homem europeu que não tinha prestado tanta atenção na música de origem africana antes. E, por fim, partindo de alguns personagens que, embora não sejam africanos, têm muitos traços identitários e uma relação com a música que os aproxima da produção musical africana. Então, juntas, essas vozes parecem que criam uma sinfonia, assim, que uma melodia que reconta de modo plural grande parte da história da música da África. E você falou também em relação à imigração, né? Essa escolha se deu. Eu queria saber como você estabeleceu esses personagens como narradores, por que você os escolheu e se, além do Calaf, algum deles foi inspirado em pessoas reais. Alguns sim. Não, ou seja, a Sofia é total ficção, ela não existe. Embora haja muitos professores de dança, e esses sim são os grandes divulgadores da música. Por exemplo, há um fenómeno interessante nesse momento que está passando com a música de dança, tanto africana como da periferia, né? Baile funk incluído, que a melhor forma da gente descobrir canções novas é vendo vídeos de meninos dançando no Instagram. É assim que eu né, refresco a minha playlist, assim, porque eles, né, ouvem muito mais música do que eu e têm uma sensibilidade, né, pelo ritmo e pela dança que é contagiante. E eu vejo muitos vídeos de dança. Assim, é uma das meus hobbies favoritos. Eu danço muito mal. Então, eu não sei se é por tentar me castigar, né? Ficar aí vendo a Sofia, cara, eu queria ser assim, mas não consigo. Então, por ver muitos vídeos de dança, aquele personagem da Sofia foi logo imediato. Ela me surgiu, assim, eu penso que vida essa pessoa tem, assim, como é que ela chegou a essa música. Uma música que vem do meu país, não é? Ou vem dos nossos países. Cabo Verde também tem muita relação com a música que eu abordo no livro, que é a Kizomba, o Kuduro. Como é que ela chegou a ela? Então, aí comecei a construir a vida dessa pessoa. Coloquei ela com uma mãe de origem angolana que imigrou para Portugal na independência, ou seja, em 75, e há muitos portugueses, nós chamamos de retornados, esse grupo de pessoas que saiu de Angola por causa da situação política e militar. Então, ou seja, e essas pessoas, muitas dessas pessoas carregam a África com elas, né? Porque elas saem de Angola, toda a vida viveram em Angola, algumas delas até nasceram lá. Então, quando chegam na Europa, eles continuam com as estatuetas, continuam com as histórias, e eles meio que contagiam seus filhos com essa memória
né, do sítio de onde vieram. Então eu coloquei esse personagem com uma mãe assim, né, uma africana branca que emigrou para a Europa, e depois coloquei ela com um padrasto negro africano que também é um personagem muito real na nossa história, nas nossas imigrações, que são as pessoas que saíram para estudar. Nos anos 80, houve muitos angolanos que saíram para estudar nos antigos países soviéticos. Ou seja, Angola era do regime comunista, então nós tínhamos muita relação com Checoslováquia, Eslovénia, RDA, que é a Alemanha do Leste. E então criei essa vida, não é, na casa dessa pessoa, e a casa dela é muito uma casa africana, não é? A gente vive com a porta aberta, então o almoço começa ao meio-dia, acaba à meia-noite, é uma coisa muito festiva. Então tentei recriar uma verdadeira casa angolana, não é? Como é que a gente vive e vibra o fim de semana. Depois, alguns personagens são reais, o personagem brasileiro é real, ele existe, chama-se Quito Ribeiro, é um músico, compositor maravilhoso da Bahia, é cineasta, é escritor, né? Tem um romance maravilhoso. Então, há um episódio interessante com o personagem do Quito Ribeiro que aconteceu, que ele estava visitando Lisboa nessa altura, porque ele é editor, né? É editor, né? Montador, de um filme, de um documentário do Kuduro. Então, um documentário que eu abordo naquela casa é real. Ele estava lá editando esse documentário. E a gente se conheceu e saímos para jantar e fomos para um restaurante assim um pouco chique, no centro da cidade, e éramos, né, por acaso, naquele momento, éramos 5 homens, meninos, jovens, negros. E estávamos ali sentados naquele restaurante, né, sendo nós mesmos, né, conversando, rindo alto e, né, celebrando a vida. E o Quito, no final né, já a caminho do aeroporto, ele agradecendo-se, cara, muito obrigado por me ter me proporcionado esse momento, porque eu nunca me senti tão próximo de eu mesmo como eu me sentia com 10 anos de idade, assim. Porque essa coisa de ter, né, 4 homens negros num restaurante chique, sem preocupação com cor, sem preocupação social, sem preocupação de classe, é uma coisa rara. E ele sente essa tensão, sente essa pressão. E eu achei aquilo maravilhoso e triste ao mesmo tempo, né? Bonito e triste. Eu disse, cara, tenho que usar isso no livro. E o Quito meio que, né, apareceu no livro porque ele estabelece essa ligação com o Brasil, né? Porque eu não consigo falar da música africana sem a importância do Brasil. Ou, de certa forma, sem a importância da América Latina toda. Porque a rumba, a cúmbia, influenciou tanto a nossa música. Pessoas escravizadas foram levadas para as Américas, transformaram a música que levaram com eles e ela voltou depois para a África, influenciando a moderna música africana. Tem total influência do samba, da bossa nova, da rumba, da cúmbia, enfim, do cha-cha-cha, merengue, tudo. E isso, para mim, era muito importante trazer para o livro também, não é? Porque falar dessa ligação, porque nós realmente, né, embora das tragédias todas que nos aconteceram, né, das rupturas e das cisões que aconteceram, né, quase feitas, né, um projeto científico bem estudado, bem engendrado, para arriscar e separar pessoas, separar famílias, separar culturas, separar línguas. Mas a música ainda assim resistiu, assim, não é? A música é a nossa bandeira de resistência. Ela é que nos liga, não é? O tambor continua a ser o fator de união. Mesmo a gente não conseguindo falar Yorubá, mesmo não conseguindo falar Umbundo, mesmo não conseguindo falar nenhuma língua africana, a gente quando ouve aquele tambor conhece e identifica, sabe? Casa é ali naquele lugar. E o livro tenta trazer isso para o de cima, né? Tenta dar visibilidade a isso.
Em vários momentos do livro, nós somos lembrados de como a história de todo o continente africano pode ser contada a partir das músicas produzidas por ele, isso que você falou agora. Sim. E mais que isso, a narrativa defende justamente que preservar o ritmo nativo é sinônimo de sobrevivência, é cultural e individual também, na medida em que a música é um elemento fundamental da construção de identidade do continente africano e do sujeito que nele nasce. E essas imagens me soaram assim como uma verdadeira declaração de amor à música e nos mostram o quanto ela é importante quando se pensa em África. A posição da música, então, fica muito bem definida nesse sentido. E aí eu gostaria de saber em relação à literatura, a personalidade africana, assim, em termos coletivos e também individuais. Onde a literatura se encaixa nisso? E quais foram os desafios de reproduzir, em certa medida, o discurso musical, com o qual você lida há bastante tempo, pela primeira vez dentro de um discurso literário? Eu venho de uma tradição oral, né? Em África a gente conta histórias, reúne as pessoas à volta da fogueira e começa sempre, né? Era uma vez e a coisa meio que se desenrola. Ou seja, por mais que eu tente respeitar os cânones da literatura convencional, né? Século XIX, a estrutura do romance, eu tenho em mim também a vontade de desconstruir ela. Porque a gente conta histórias, né? E a oralidade é a forma que a gente conta histórias. Então eu tento nunca perder isso. Por isso é que a música tem esse papel, é a forma da gente transmitir e contar uma história, né? O cancioneiro tem essa importância, né? Eu acho que a gente sente isso no Nordeste, não é? Com os repentistas e tudo mais. Essa tradição, não é? Transformada no romance, é muito importante. É importante estabelecer essa diferença, sabendo que, embora você esteja trabalhando uma linguagem que é dita europeia, né, o romance clássico, ao mesmo tempo é saber que você também, como africano, né, vindo de uma tradição oral, você pode trazer os mesmos argumentos, ou seja, as mesmas formas de contar a história, que é, sim, e ela é musical, não é? Porque tem um ritmo, né? As frases, a escolha, né? O tempo da frase, como você pontua ela, esse ritmo natural da forma como você conta uma história, não é? Não é? Vocalmente, é algo que eu tento trazer para minha página, para as minhas páginas. Às vezes consigo, outras vezes não consigo, mas é algo que eu nunca separo, ou seja, eu tento respeitar a ordem o clássico e ao mesmo tempo trazer aquilo que me define enquanto contador de história, que é, né, falar em público e partilhar a minha experiência com as pessoas que estão à minha frente. O romance mostra muito da relação entre africanos e europeus a partir de experiências práticas, assim, vividas pelos personagens. E essa relação está presente até no título do livro, né? Também Os Brancos Sabem Dançar, que eu vi que na sua mesa você disse que é um provérbio, mas que quando eu vi pela primeira vez, eu li como se fosse uma voz da África observando a Europa entrando em contato com a sua cultura, não sei. E por outro lado, no livro... Também há muitas aparições do Brasil, você falou disso agora, e da cultura brasileira dentro da África, e tem até uma frase que aparece assim, que é como no Brasil, mas em África, que também eu acho que é um provérbio, não sei. E que me fez pensar que dos países da América Latina, provavelmente o Brasil é o que tem o vínculo cultural talvez mais forte com o continente africano, sobretudo com Angola. Sim. Provavelmente como resquício da colonização portuguesa, né? Então gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas duas frases que eu mencionei e também queria saber, acho que isso você me respondeu, mas se desde o início você já pensava em incluir o Brasil de modo especial na narrativa ou se a história musical dos nossos países tem tanta correspondência que esse foi um movimento natural, assim, da própria trajetória do romance. Sim. Eu acho que todo escritor tenta estabelecer diálogo, né, com o leitor. Eu não sei quantas pessoas já leram esse livro, mas a minha ideia é criar mapas, não é, com a literatura. Criar caminhos que façam o leitor querer descobrir mais da minha obra, mais da obra circundante, não é, seja dos meus pares, mais da obra que me definiu, que me criou, que me sustenta. Então, para mim, estabelecer essa ligação com o Brasil é quase óbvia, porque eu
eu me revejo no Brasil. Da mesma forma que eu espero que o Brasil se reveja em nós, não é? Nós africanos, todos, de Marrocos à África do Sul. Então, eu não tenho, vamos dizer, eu não reflito muito, porque há muita coisa que em mim é natural. Eu, quando olho para o Brasil, eu vejo que é o país com mais africanos ou com mais negros ao lado da Nigéria. Ou seja, são 100 milhões. Ou seja, se a estatística é certa, se são 52 ou 54%, são 100 milhões de pessoas negras. Mais do que isso, ou perto disso, é Nigéria. Então, para mim, pensar o Brasil é impossível não somar a isso. Porque eu sei de onde é que essas pessoas vêm, né? Eu sei a razão que as trouxe aqui. Então, escrever na língua que nos é comum, não incluir isso, mesmo que eu escreva uma história que só se passa em Luanda, só o fator de linguístico já está nos ligando. E logo, eu espero que o brasileiro se reveja sempre em qualquer obra que seja criada na Nigéria, em Angola, na Zâmbia, porque é parte dele, é a extensão dele, não é? Da mesma forma que, se calhar, o imigrante irlandês se conecta com o Joyce, cara, não é? Ele está explicando parte da sua vivência, não é? Daquela forma, mesmo que o cara nasceu no sul do Brasil. Enfim, eu não sinto que nós temos que respeitar essa ideia de nação, bandeira, passaporte. Isso é um instrumento político. Alguém inventou essa parada. A gente pode desinventar, a gente pode, não é, contornar isso, mesmo que seja quase impossível fazer isso em termos práticos, não é? Porque há leis e a gente tem que respeitar, mas a gente pode desrespeitar isso no sentido emocional. Você pode, não é, ser próximo, se sentir irmão de alguém, sem dividir a mesma nacionalidade. Muito bom. Então agora eu vou pedir para você ler um trechinho do livro. E no princípio era um domboló. Era assim que essa história deveria começar. Os langas e os aicós é que sabem, admito, mesmo sabendo que dificilmente encontrará um angolano que venha a público afirmar que sem os airenses, o kuduro tal como conhecemos a dança hoje, não seria a mesma coisa. O andamento ndomboló é o funge, o pilar central, a base que serve de alicerce a todos os movimentos e passos do kuduro. Este foi o passo que me levou mais tempo a aprender e ainda estou longe da perfeição. Mas sempre que a ocasião se apresenta, chego à frente e com os joelhos ligeiramente fletidos, ensaio o movimento de fora para dentro e com as pernas numa flutuação sincopada, me leva a alternar o peso no pé de apoio ao ritmo de 140 BPMs. O movimento cria no espectador a ilusão de que as pernas do dançarino têm uma elasticidade extra, que desrespeitam completamente a lógica da coordenação motora. Se estivéssemos no Brasil, diria que o andamento do ndomboló é o feijão com arroz. E, tal como o nome indica, foi inspirado num ndomboló da República Democrática do Congo, presente na nossa cultura através da grande comunidade zairense que durante décadas contribuiu para tornar o rock santeiro um dos maiores mercados a céu aberto de África. Bom, então é isso, gente. Calaf, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Também Os Brancos Sabem Dançar foi publicado aqui no Brasil pela editora Todavia, nessa edição linda. E eu amei essa leitura, eu me senti na África enquanto eu li. Eu conheci muita coisa que eu não fazia a menor ideia. Fui procurar os vídeos depois das danças. E tem uma playlist maravilhosa no Spotify que o Calaf criou com as músicas aqui. Então, muito obrigada, Calaf. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.